Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera. Voltamos aqui pela nossa segunda lezione della pronuncia della língua italiana. E aí, vocês estudaram? Gravaram? Já memorizaram os sons que a gente aprendeu na primeira aula? É importante, né, gente? Porque a gente tem que estudar um pouquinho. É importante memorizar porque isso facilita, né? E agora a gente vai acumulando um pouco de conhecimento, né? Hoje a gente já vai ver mais vários outros suoni fondamentali della língua italiana, tá? Então, já vamos começar hoje diretamente com os próximos sons, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai ver GI, eu vou ler di. G, a gente vai ler G. Tranquilo, DJ, tá? Lembrando que eu coloquei em colchetes aí uma pronúncia similar, que seria do português, tá? Então, olha lá, la prima parola di esempio sicuramente conoscete. Quindi, buongiorno, buongiorno. Lembra? O resto vai ser tudo igual. E o R que eu já tinha colocado a observação na aula anterior para vocês, né? Então eu tenho o GI que vai ser di, o resto é absolutamente igual. Então vai ser buongiorno, buongiorno, tá bom? Um altro esempio, que é um nome maschile in italiano, que é Giuliano, Giuliano. Eu quero fazer uma observação aqui para vocês. Vocês observaram que eu falei Giuliano aberto? Em italiano, a gente não vai ter sons nasalados, como no português, do N e do M. Então, sempre vai ser aperto, e suoni aperto, aperti in italiano, ok? Então, a gente vai ter esse som aberto do Giuliano, tá? Tranquilo? Se o GI é G, o GE, G. Va bene? Então, una parola che penso che anche molti di voi conoscete, che è Genova, la città di Genova, ok? Então, o G, G, o resto vai ser igual, Genova. Tranquilo? Aí, olha só, il prossimo esempio, anche un'altra parola che sicuramente conoscete, che è gelato, 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 sorvete, né, gente? Embora é interessante que, como hoje a gente tem molte gelaterie, muitas sorveterias agora espalhadas aí pelo Brasil, gelateria italiana, agora não é comum a gente ver até pessoas usando gelato já em português, né? Absorvendo aí essa palavra del gelato italiano. Tranquillo? Posso avançar? Allora andiamo avanti. I prossimi due suoni, que vai acontecer a mesma coisa lá quando a gente colocou o H no CI, aqui vai acontecer igual. Então, se eu colocar um Hzinho no GI, então GHI, a gente vai ler GUI. GUI, tá? Então, olha lá, do exemplo. Lamborghini, Lamborghini. Lamborghini a maior parte de vocês já conhece, né, gente? Que é uma bela máquina. Máquina, em italiano, que é carro, gente. Então, aí todo mundo tem uma máquina, né? Principalmente a Lamborghini, beleza? Ó, próximo exemplo, observem que tem o sonzinho da aula anterior, que é o CI. Lembra que CI a gente vai ler ti? Então juntamos dois sons aqui. O GHI que vai ser gui e o CI que vai ser ti. Então a gente tem ghiaccio, ghiaccio, gelo. Tranquilo? Então tá bom. Então a mesma coisa, se o GHI vai ser gui, GHE a gente vai ler G. Tranquilo? Então olha lá, do exemplo, margherita, margherita. Que pode ser a flor, pode ser um nome, pode ser um sabor. Essa é uma palavra que vocês conhecem bastante também, né? Então às vezes a gente pronuncia, mas não sabe escrever. E agora vocês estão aprendendo, que beleza. E aí un'altra parola che conoscete anche ragazzi, que é spaghetti, spaghetti. Beleza? Posso ir para frente?
Então vamos lá. Olha só. Outros dois aqui que eu separei para vocês, que é que o E, a gente vai ler que, como se tivesse um trema, né? E o G, o E, a gente vai ler gue. Então, olha lá, o exemplo. Olha só, CI, a gente já aprendeu. Ti, aí agora a gente aprendeu o outro, que o E. Então, eu vou ler cinque. Por isso que eu falo para vocês, é muito fácil depois que você sabe esses sons. Una volta che si impara questi suoni fondamentali, la pronuncia della lingua italiana diventa molto facile. Então, uma vez que a gente aprende esses sons, a pronúncia fica muito fácil, gente, tá? Então, vamos lá. O exemplo do gue vai ser guerra, guerra. Olha, é importante sempre fazer um paragone, uma comparação com a língua portuguesa, porque olha só, a gente leria guerra, né? Então a gente tem que lembrar que em italiano é guerra, guerra, e não se confundir com essa similaridade na escrita, tá? Então posso avançar um pouquinho mais hoje, né? Hoje a gente vai ver um pouquinho mais de sons. Olha só, di e de. Parece besteira, né, gente? Mas assim, porque é exatamente, digamos assim, igual ao português, mas a gente tem que falar de. E em português a gente fala de. Mas o di, lembra que era o GI em italiano? Então aqui eu tenho que prestar atenção, eu vou falar di. Então olha lá um exemplo: Dio, Dio. E um outro exemplo, diálogo, diálogo. Tranquilo? Então eu tenho que ficar atenta porque como é muito similar ao português, aí a gente vai querer ler, por exemplo, diálogo, que é exatamente igual, certo? Só tem um acento. Mas não, a gente fala diálogo, tá bom? Ah, é a mesma coisa com o de. Eu coloquei duas palavrinhas simples, uma exatamente igual em português, que é verde, verde, però a pronúncia é diversa. Então tem o R que a gente tem que prestar atenção e o D, verde, que em português a gente fala verde, né? Ó, uma observação que eu quero fazer com vocês. Em italiano, é muito importante já, desde agora, desse início que vocês estão comigo, se terminou em E, a gente vai ler E. Se terminou em I, a gente vai ler em I, né? Porque em português a gente não faz isso, né? Eu falo verde, né, por exemplo. Mas em italiano, muda o gênero da palavra, né? Muda o número da palavra. Então a gente tem que ficar atento com esta pronúncia, va bene? E um outro exemplo, piede, piede, piede. Tranquilo? Que são pé, pé. Verde, verde, né? E aí, o próximo que eu... Ah, mesma coisa aí que aconteceu com o di e o de, eu tenho que falar ti e te. Porque, olha só, na maior parte do Brasil, na maior parte dos estados, o TI a gente pronuncia ti, né? Só que a gente aprendeu já na primeira aula que o ti em italiano é outra coisa, é o CI. Então eu tenho que falar ti e te, tá? Então olha lá, coloquei dois exemplos para vocês. Cioccolatini, cioccolatini. Viram a diferença? Eu tenho aí no primeiro, na primeira sílaba, que é o ti, que é o CI, e depois eu tenho o TI, que é ti. Então, viram a diferença, né? Cioccolatini, cioccolatini. Cioccolatini são bombons, bombons. E uma espressione che è molto bella, molto carina, que é ti amo, ti amo. Ah, observação. Lembra que é som aberto? Eu não vou falar amo pelo nariz, não. Eu vou falar amo, ti amo. Beleza? E aí os outros exemplos lá com o T, que é divertente, que eu já juntei o DI, para a gente ficar atento, que é divertente, divertente, que é divertido. E ponte, il ponte, ponte. Outra palavra que é igualzinha no português, só que como que a gente lê ponte? Totalmente diferente, né? Então, se eu falo ponte, o italiano não vai entender, porque ele está achando que a gente está escrevendo com CI no final, tá? Então, vamos ficar atentos. Ponte, beleza? Gente,
vamos parar por aqui, porque hoje a gente já aprendeu vários sons, né? E deixem nos comentários, me manda mensagem, qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Agora que a gente vai aprendendo sons e a gente está vendo uma música ou qualquer coisa em italiano, né? Que quem tem interesse acaba vendo, mesmo sem conhecer, ou alguma coisa dublada ou legendada, dublada não, legendado, né? Com o som italiano. Então, se vocês começarem a identificar esses sons, deixa aqui no comentário, né? E aí a gente vai avançando juntos e dúvida, tá? Eu aguardo vocês na próxima lição, que a gente ainda não terminou, esse mini curso, que tá muito legal. Eu tenho certeza que depois, né, quando a gente chegar no fim, vocês já vão estar falando italiano, gente. Pronunciando, né, pelo menos, né? Então, a leitura. Então, ragazzi, grazie mille e ci vediamo alla prossima lezione, ok? Ciao, un bacio, ciao ciao.